Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com matizes de laranja e rosa, enquanto o calor do dia ainda pairava na pequena cidade costeira. Camila se apoiou no parapeito da janela da cozinha, observando a brisa suave mover as folhas das palmeiras que cercavam sua casa. Era uma tarde típica de verão, e o som dos pássaros retornando aos seus ninhos parecia contrastar com a inquietação que começava a se instalar em seu peito. A casa de Camila era uma construção antiga, mas bem cuidada, com seu charme inegável e uma aura de acolhimento. As paredes de madeira clara e os móveis antigos contavam histórias de um tempo mais simples. A cozinha, onde Camila se encontrava, estava inundada com o aroma do jantar que ela preparava com cuidado. Ela estava sozinha no momento, seus pensamentos distraídos pela tarefa, quando ouviu o choro inconfundível de sua filha, Ana. Camila se dirigiu rapidamente para o quarto de Ana, um espaço delicadamente decorado com móveis em tons pastel e brinquedos coloridos espalhados pelo chão. A cena era familiar. Ana estava deitada em seu berço, seus olhos grandes e lacrimejantes, chorando como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Camila inclinou-se sobre o berço, balançando suavemente o berço enquanto sussurrava palavras de consolo. O choro de Ana era agudo e persistente, uma melodia de angústia que não se encaixava na rotina usual do bebê. Camila tentou todos os métodos que conhecia para acalmá-la: trocar fraldas, oferecer mamadeira, balançar suavemente. Nada parecia funcionar. A mente de Camila estava inquieta, pensando em possíveis causas, desde cólicas até possíveis alergias, mas nada parecia explicar a intensidade do desespero de Ana. Quando Lucas chegou em casa, o sol já havia se posto, e a casa estava envolta em uma sombra suave. Ele encontrou Camila ainda no quarto com Ana, exausta e com o olhar de quem está lutando contra um enigma insondável. Lucas, um homem de estatura média e expressão calma, parecia aliviado ao ver sua esposa, mas a preocupação em seus olhos era evidente. Ele se aproximou e beijou a testa de Camila, seu toque gentil, mas sua expressão permanecia preocupada. "Como foi o dia?" perguntou Lucas, a voz suave e reconfortante, tentando tirar um pouco da tensão do ambiente. "Hoje foi um pouco difícil", Camila respondeu, a voz carregada de frustração e preocupação. "Ana não para de chorar. Eu tentei de tudo, mas nada parece acalmá-la." Lucas olhou para o berço, onde Ana ainda chorava, e tentou suavizar a situação. "Você já pensou que pode ser algo com a comida ou o sono dela? Talvez seja só uma fase." Camila balançou a cabeça, sabendo que havia algo mais profundo e inquietante em jogo. "Não sei, Lucas. É estranho. Desde que sua mãe começou a nos visitar com mais frequência, Ana parece especialmente desconfortável." O nome de Beatriz, a mãe de Lucas, parecia pairar no ar, criando uma tensão sutil. Camila sempre achou a presença de Beatriz estranha e desconfortável. A mulher era uma figura reservada, com um olhar que parecia constantemente avaliador e distante. Camila tentou ignorar seus sentimentos iniciais, mas a frequência das visitas de Beatriz, combinada com o choro inexplicável de Ana, começava a formar um padrão perturbador. Lucas, não querendo causar um conflito, tentou ser compreensivo. "Minha mãe tem suas peculiaridades, mas não vejo como ela poderia causar isso. Talvez esteja apenas estressada. Deixe-me conversar com ela." Mas a mente de Camila estava longe de se acalmar. A ideia de que a presença de Beatriz pudesse estar de alguma forma relacionada ao sofrimento de sua filha era desconcertante, mas ela não conseguia ignorar a sensação de que algo estava profundamente errado. A noite avançava, e o choro de Ana finalmente começou a diminuir, mas a inquietação de Camila não fez o mesmo. Ela deitou Ana em seu berço e a observou dormir, suas pequenas mãos ainda fechadas em punhos. Camila sentou-se ao lado do berço, o olhar perdido em pensamentos sombrios. A sensação de que algo estava sendo ocultado, algo que poderia estar perturbando sua filha, a consumia. Enquanto Lucas preparava o jantar, Camila decidiu que precisava investigar mais a fundo. O problema estava se tornando mais do que uma simples questão de cuidados com o bebê, era uma questão de descobrir a verdade por trás do desconforto de Ana e a possível ligação com Beatriz. Ela sabia que deveria agir com cautela, mas o desejo de proteger sua filha a impulsionava a enfrentar qualquer obstáculo que se apresentasse. A noite se aprofundava, e a casa estava mergulhada em um silêncio tenso. Camila se preparava para o dia seguinte, sabendo que teria que encontrar respostas para os medos que se formavam em seu coração.
O calor do verão ainda pairava no ar, mas para Camila, a verdadeira tempestade estava apenas começando. A casa estava silenciosa, exceto pelo som suave dos pássaros cantando do lado de fora e o murmúrio distante das ondas quebrando na praia. Camila estava sentada na cozinha, com uma xícara de café ainda fumegante nas mãos. Os raios de sol filtravam-se pelas cortinas, iluminando o ambiente com uma luz quente e acolhedora. No entanto, a sensação de calma que normalmente preenchia o espaço estava ausente. A inquietação de Camila era palpável, e seus pensamentos estavam fixados na figura de Beatriz, sua sogra. Ana estava dormindo no berço ao lado, a respiração ritmada e tranquila. O choro incessante de horas antes ainda ecoava na mente de Camila, como um eco persistente. Desde que Beatriz começara a fazer visitas mais frequentes, Ana havia se tornado inexplicavelmente inquieta, chorando sempre que a sogra estava por perto. Camila havia tentado diversas estratégias para acalmar a filha, desde balançar o berço até cantar canções suaves, mas nada parecia funcionar quando Beatriz estava presente. Lucas entrou na cozinha, trazendo consigo o cheiro de mar do lado de fora. Ele estava com uma expressão cansada, os traços de uma noite mal dormida visíveis em seu rosto. "Você ainda está preocupada com o choro da Ana?" ele perguntou, enquanto se sentava à mesa. Camila olhou para ele, tentando esconder a frustração que sentia. "Lucas, não é apenas o choro. É a forma como ela age quando a sua mãe está por perto. Eu sei que você pode achar que estou exagerando, mas algo não está certo." Lucas franziu a testa. "Camila, eu entendo que você está preocupada, mas Beatriz sempre foi assim. Ela não tem uma personalidade fácil, mas nunca houve motivo para pensar que ela faria mal à nossa filha." Camila respirou fundo, sentindo a tensão em seus ombros. "É exatamente isso. Beatriz pode não estar fazendo nada intencionalmente, mas há algo na sua presença que afeta a Ana. Eu preciso entender o que está acontecendo." Determinada a descobrir a causa, Camila começou a observar o comportamento de Beatriz mais de perto. Cada visita de Beatriz parecia trazer uma sensação de inquietude que Camila não conseguia ignorar. Beatriz chegava com uma aura de formalidade e uma frieza que contrastava com a calorosa hospitalidade que Camila esperava. Durante uma visita recente, Camila teve a oportunidade de observar Beatriz de maneira mais cuidadosa. Beatriz estava sentada na sala de estar, imersa em uma revista antiga. Seu comportamento era peculiar, quase distante, e suas interações com Ana eram breves e frias. Camila notou que, quando Beatriz se aproximava do berço, Ana parecia sentir uma energia negativa. O choro de Ana se intensificava, e Beatriz apenas a olhava com um olhar que Camila não conseguia decifrar completamente. Camila decidiu conversar com uma amiga de confiança, Patrícia, que havia conhecido Beatriz em algumas ocasiões. Patrícia, uma mulher de natureza observadora, ouviu as preocupações de Camila com atenção. "Você já pensou em investigar o passado de Beatriz?" Patrícia sugeriu. "Às vezes, a história de uma pessoa pode lançar luz sobre o que está acontecendo agora." A sugestão de Patrícia fez com que Camila se sentisse mais determinada. Ela começou a pesquisar sobre a história de Beatriz, tentando encontrar alguma conexão com os comportamentos estranhos que estava testemunhando. Perguntas persistentes surgiram em sua mente. Havia algo no passado de Beatriz que poderia estar afetando sua interação com Ana? Alguma experiência traumática que poderia ter causado essa reação inexplicável? Camila vasculhou arquivos antigos, conversou com conhecidos e tentou se aprofundar na história da família de Beatriz. Durante essa busca, descobriu que Beatriz havia vivido em um local próximo à cidade, onde ocorrera um evento traumático há muitos anos. Camila não tinha certeza de como essas informações se conectavam, mas a sensação de que algo estava profundamente errado se intensificava. À noite, enquanto o vento soprava suavemente e as sombras se alongavam pela casa, Camila sentou-se em seu escritório, refletindo sobre suas descobertas. A sensação de estar à beira de algo perturbador a mantinha alerta, enquanto o silêncio ao redor parecia amplificar sua ansiedade. Camila sabia que estava apenas começando a desvendar o mistério que envolvia Beatriz e a incompreensível reação de Ana. Determinada a proteger sua filha e a resolver o enigma que se desenrolava diante dela, Camila se preparava para enfrentar os próximos desafios que a verdade poderia trazer. O calor da tarde invadia a casa de Camila através das janelas, deixando a atmosfera opressiva e densa. Camila estava na cozinha, os olhos fixos no balanço sutil de Ana na cadeirinha, seu pequeno corpo se movendo suavemente de um lado para o outro. Os choros de Ana haviam se tornado uma constante,
um lamento que parecia ecoar nas paredes da casa sempre que Beatriz chegava. Cada vez mais, Camila se perguntava o que estava por trás daquele desconforto inexplicável. Lucas, por sua vez, estava no escritório, onde trabalhava para finalizar alguns relatórios. A divisão de espaços na casa parecia um reflexo do crescente abismo entre eles. O diálogo sobre as preocupações de Camila com relação a Beatriz sempre acabava em uma nuvem de desentendimentos e resistência. Lucas não conseguia ver o que ela via, e isso apenas acirrou a frustração de Camila. Ela decidiu que precisava tomar as rédeas da situação. Sua formação em psicologia lhe dizia que a resposta para o comportamento de Ana poderia estar enraizada em algo que ela não conseguia entender completamente. Camila começou a revisar os registros de Beatriz que haviam sido deixados em casa, fotos antigas, cartas, e até mesmo um diário que ela havia encontrado nas prateleiras de Beatriz. Cada item parecia carregar um peso que não conseguia decifrar por completo, mas algo estava claramente fora de lugar. No dia seguinte, Camila decidiu visitar o arquivo histórico da cidade, uma pequena sala abafada no centro comunitário, onde documentos e arquivos antigos eram mantidos empoeirados e negligenciados. O lugar era o tipo de ambiente onde segredos do passado poderiam se esconder em plena vista. Ela vasculhou as caixas de registros, suas mãos acariciando papéis amarelados e suas mentes fervilhando com a possibilidade de encontrar algo que pudesse explicar o comportamento de Beatriz. Entre as páginas desgastadas, Camila encontrou uma reportagem antiga sobre um incêndio que havia devastado uma parte da cidade há décadas. A notícia mencionava o nome de Beatriz como uma testemunha-chave do evento, uma mulher que havia sido citada várias vezes durante o julgamento subsequente. O incêndio havia deixado marcas profundas na cidade, e Beatriz parecia estar no centro de uma trama que Camila ainda não conseguia compreender completamente. Ao retornar para casa, Camila se sentiu cada vez mais determinada a descobrir a verdade. Durante a noite, quando Ana estava finalmente adormecida, Camila se sentou na mesa da sala de estar, os documentos espalhados ao seu redor como um mapa para um mistério intrincado. Seus olhos correram sobre cada pedaço de informação, cada detalhe minucioso, tentando ligar as peças do quebra-cabeça. O ambiente estava silencioso, exceto pelo som ocasional da brisa batendo nas janelas e o leve farfalhar das páginas. Camila se viu absorta na leitura das anotações e detalhes dos arquivos. Algo estava emergindo das sombras da história de Beatriz, mas ainda não o suficiente para esclarecer o que exatamente estava acontecendo. Ela percebeu que o padrão de comportamento de Beatriz não era apenas uma peculiaridade pessoal, mas poderia estar vinculado a algo mais profundo e perturbador. A manhã seguinte trouxe um novo sentido de urgência. Camila procurou Lucas, decidida a mostrar a ele o que havia encontrado. Ela preparou um café forte e esperou que ele se sentasse à mesa com um semblante de cansaço que se tornou familiar. Lucas olhou para os papéis espalhados e para Camila com um misto de curiosidade e ceticismo. Lucas, eu preciso que você veja isso, disse Camila, a voz firme, mas carregada de um nervosismo palpável. Encontrei algo que pode explicar o comportamento de sua mãe. Não é só uma questão de coincidência. Lucas hesitou, mas aceitou o café e os documentos. Enquanto ele examinava as páginas e lia as reportagens, o silêncio pairava sobre eles, apenas quebrado pelo som de respiração e páginas viradas. Seus olhos se arregalaram ao ler sobre o incêndio e o papel de Beatriz na tragédia. Camila notou uma mudança sutil na expressão de Lucas, um traço de inquietação que não havia visto antes. Camila, começou Lucas, sua voz um sussurro. Você realmente acha que isso está relacionado com o que está acontecendo com Ana? Eu não tenho certeza ainda, respondeu Camila, mas todos os sinais apontam para algo que Beatriz não está nos contando. Temos que enfrentar isso, Lucas. Não podemos ignorar o que está acontecendo com nossa filha. Lucas olhou para os papéis mais uma vez, sua expressão tornada mais sombria. O silêncio que seguiu foi carregado de uma tensão palpável. Camila sentia que estava à beira de algo significativo, mas a realidade de lidar com o que havia descoberto estava apenas começando a se instalar. O caminho à frente era incerto, mas a determinação de Camila em proteger Ana a empurrava para frente, mesmo quando o próprio Lucas parecia hesitante. O confronto inevitável com Beatriz estava cada vez mais próximo, e Camila sabia que a verdade poderia ser mais perturbadora do que ela imaginara. Cada passo em direção à verdade parecia revelar mais camadas de um mistério profundamente enraizado, e a sensação de que estavam à beira de descobrir algo terrível parecia quase palpável. A tarde estava especialmente abafada, e Camila sentia o calor penetrar pelas janelas abertas da casa.
O ambiente, que normalmente era um refúgio de calma e amor, agora parecia carregado de uma tensão palpável. O choro de Ana, que se tornara quase uma constante na presença de Beatriz, ecoava em seus pensamentos, tornando o calor ainda mais insuportável. Camila sabia que precisava agir para resolver a situação que ameaçava sua tranquilidade familiar. Naquela tarde, após o almoço, Camila decidiu visitar a biblioteca local. O desejo de entender o comportamento estranho de Beatriz a levou a buscar informações sobre o passado da sogra, um caminho que ela esperava iluminar o motivo dos choros de Ana. O sol filtrava-se através das folhas das árvores que rodeavam a biblioteca, lançando sombras dançantes que pareciam acompanhar cada passo de Camila, enquanto ela se dirigia para a entrada do prédio antigo. Dentro da biblioteca, o ar estava fresco e silencioso, interrompido apenas pelo ocasional som de um livro sendo folheado. Camila caminhou até a seção de arquivos e documentos históricos da cidade, sua mente pulsando com a expectativa de encontrar algo revelador. Ela vasculhou as prateleiras, seus dedos passando sobre lombadas desgastadas, até que encontrou um volume encadernado em couro, com o título Crônicas da Cidade, Segredos e Tragédias. Sentando-se em uma mesa de leitura, Camila abriu o livro com cuidado, seus olhos rapidamente se fixando nas páginas amareladas. As palavras que ela encontrou foram um mosaico de eventos passados, alguns aparentemente inconexos, até que algo chamou sua atenção, um artigo de jornal antigo sobre um incêndio devastador que havia ocorrido na cidade há décadas. O relato detalhava a destruição de uma mansão e mencionava uma figura central na história, uma mulher chamada Beatriz. O coração de Camila acelerou. O texto descrevia como o incêndio havia causado a morte de várias pessoas e a destruição total da mansão de uma família rica. Beatriz era citada como uma sobrevivente, mas com uma aura de mistério envolvendo seu papel na tragédia. A biblioteca tinha preservado recortes de jornal e documentos da época, e Camila mergulhou mais fundo, seguindo uma trilha de pistas que a levou a relatos de investigações não resolvidas e rumores perturbadores. Cada documento parecia adicionar uma camada ao enigma. Camila encontrou um registro sobre uma investigação que levantava questões sobre a responsabilidade de Beatriz no incêndio. Algumas fontes sugeriam que ela poderia ter sido culpada de maneira indireta ou, de alguma forma, envolvida em um ato que desencadeou a tragédia. O que começou como um simples incêndio se revelava ser uma cena de caos e desespero, com rumores de vingança e traição misturados à fumaça e às chamas. O calor da biblioteca não parecia mais ser um problema, a tensão na mente de Camila era suficiente para fazê-la suar. Ela se debruçou sobre os documentos, absorvendo cada detalhe que pudesse fornecer uma explicação para o comportamento enigmático de Beatriz. A conexão entre Beatriz e o incêndio era clara, mas a verdadeira extensão do seu envolvimento continuava a ser uma névoa de especulações e segredos. O tempo passava sem que Camila percebesse. Quando finalmente levantou os olhos do livro, a luz do dia estava diminuindo, e o crepúsculo envolvia a biblioteca com um manto de sombras. Ela sabia que precisava enfrentar Beatriz, mas a dúvida e o medo tornavam a ideia ainda mais aterrorizante. A verdade que ela descobrira parecia ter um peso opressivo, e a preocupação com Ana adicionava um sentido de urgência. Camila fechou o livro com um estalo suave, seus pensamentos girando em torno das novas descobertas. Ela sabia que estava prestes a confrontar um passado sombrio, uma revelação que poderia mudar tudo o que ela pensava saber sobre Beatriz e, potencialmente, sua própria família. Enquanto saía da biblioteca, o vento fresco da noite parecia carregar a sensação de que algo iminente estava prestes a acontecer, e Camila sentia a pressão de uma verdade que estava apenas começando a emergir das sombras. Camila estava em pé na cozinha, a xícara de café esfriando lentamente em suas mãos. O aroma do café parecia misturar-se com a tensão palpável que envolvia a casa desde que ela começara a investigar o comportamento de Beatriz. O sol da manhã penetrava pelas janelas, lançando sombras dançantes nas paredes, como se a própria luz estivesse tentando esconder algo. Ana estava dormindo em seu berço, alheia à tempestade emocional que se desenrolava fora de seu pequeno mundo seguro. Com o coração acelerado, Camila observou o relógio na parede. Era quase meio-dia, e Beatriz ainda não havia chegado para o almoço, o que era um alívio e uma maldição. O silêncio da casa era ensurdecedor, e a mente de Camila estava uma tempestade de pensamentos e dúvidas. As revelações que ela havia descoberto eram fragmentos de um quebra-cabeça sombrio, e ela sentia que estava na beira de algo muito mais profundo e perturbador. Lucas entrou na cozinha, seus olhos pesados de cansaço e preocupação. Ele lançou um olhar para Camila, que imediatamente percebeu a tensão em seu rosto.
O clima entre eles estava carregado, e a conversa que tiveram na noite anterior ainda pairava no ar, não resolvida. "O que vai fazer agora?" Lucas perguntou, sua voz baixa e quase imperceptível. Ele parecia mais um homem cansado do que um marido preocupado, sua postura refletia a batalha interna que estava travando entre a razão e a emoção. Camila olhou para ele, seu rosto refletindo uma determinação que era ao mesmo tempo triste e resoluta. "Vou confrontar Beatriz. Não posso mais esperar para entender o que está acontecendo. Ana precisa de respostas, e eu também." Lucas balançou a cabeça lentamente, mas não disse mais nada. Ele sabia que a situação era complexa e que suas próprias dúvidas sobre a mãe o impediam de ser completamente objetivo. Camila se virou, pegou seu casaco e saiu para encontrar Beatriz. O ar quente do meio-dia envolveu-a assim que ela saiu de casa, uma sensação de desconforto que parecia se adequar ao estado de sua mente. Beatriz estava sentada no jardim da frente, em um banco de madeira envelhecida. Ela parecia alheia ao mundo, o olhar fixo no horizonte, como se estivesse perdida em pensamentos profundos. Camila se aproximou com um passo firme, sua mente girando em torno das perguntas que precisava fazer. A presença de Beatriz tinha uma aura quase palpável de mistério e tristeza, uma sensação que parecia esconder algo sombrio. "Beatriz", começou Camila, sua voz mais firme do que pretendia. "Precisamos conversar." Beatriz ergueu o olhar, seus olhos escuros e profundos refletindo uma mistura de surpresa e cautela. Ela sentiu lentamente, como se soubesse que o momento da verdade estava prestes a chegar. "Claro, Camila. O que você deseja saber?" A voz de Beatriz era calma, mas havia uma tensão subjacente que não passava despercebida. Camila se sentou ao lado dela no banco, respirando fundo antes de começar. "Ana tem chorado incessantemente quando você está por perto. Eu investiguei e descobri algumas coisas perturbadoras sobre o seu passado. Preciso entender o que está acontecendo e como isso pode estar ligado ao comportamento da minha filha." Beatriz ficou em silêncio por um momento, seu rosto uma máscara de expressão neutra. Ela parecia ponderar sobre como responder, a tensão em seu corpo aumentando à medida que o silêncio se prolongava. Finalmente, ela falou, sua voz um sussurro carregado de emoção contida. "Eu não pensei que isso viria à tona", disse Beatriz. "O passado pode ser um lugar muito escuro, e às vezes, é melhor deixá-lo enterrado." Camila franziu a testa, tentando conter a frustração. "Beatriz, eu preciso que você seja honesta comigo. O que aconteceu? Por que Ana reage assim quando você está perto?" Beatriz olhou para o chão, seu rosto agora uma máscara de dor e arrependimento. "Há muitos anos, eu cometi erros que me assombram até hoje. Eu não queria que ninguém soubesse, especialmente minha família. Quando eu digo que o passado é sombrio, não é uma metáfora. Fiz coisas das quais me arrependo profundamente, e eu não quero que ninguém pague por meus pecados." Camila sentiu um frio na espinha ao ouvir a declaração de Beatriz. Ela sabia que estava se aproximando de uma verdade perturbadora, mas a magnitude do que estava sendo revelado estava começando a se tornar clara. "O que exatamente você fez? Como isso está afetando Ana?" Beatriz levantou o olhar, seus olhos brilhando com lágrimas que ela não havia derramado. Eu estive envolvida em algo terrível, algo que não deveria ter acontecido. E, de alguma forma, essa dor está conectada ao que está acontecendo agora. Eu não sei como, mas sinto que a culpa e o medo estão de alguma forma alcançando a sua filha." Camila sentiu o peso das palavras de Beatriz, e a tensão de anos de segredo finalmente parecia se dissipar, revelando uma verdade dolorosa. O passado sombrio de Beatriz estava interligado com o presente, e a conexão entre suas ações passadas e o desconforto de Ana parecia agora um emaranhado de horror e culpa. A revelação estava apenas começando, e Camila sabia que precisava de mais respostas, mais do que Beatriz estava disposta a oferecer de imediato. "Beatriz, eu preciso de mais detalhes. Não podemos seguir em frente sem entender completamente o que está acontecendo." Camila falou com uma firmeza que ela esperava transmitir sua necessidade de clareza. Beatriz parecia exausta, e seu rosto estava pálido. Ela olhou para Camila com uma expressão de desespero e resignação. "Não sei se posso contar tudo, Camila. Tenho medo de que, ao revelar a verdade, eu vá causar ainda mais sofrimento." Camila se levantou, seu coração pesado com a dor e a preocupação. "Eu vou fazer o que for preciso para proteger minha filha, Beatriz. Se você não pode me contar a verdade, eu terei que procurar respostas por conta própria."
Com isso, Camila se afastou, deixando Beatriz sentada sozinha no banco, o rosto escondido entre as mãos. O calor do meio-dia parecia aumentar à medida que Camila caminhava de volta para casa, a mente cheia de novas perguntas e uma sensação crescente de que a verdade sobre o passado de Beatriz estava muito mais distante do que ela imaginava. O segredo ainda estava envolto em sombras, e a busca por respostas estava longe de acabar. Há muitos anos, eu cometi um erro terrível, algo que nunca pensei que pudesse voltar para me assombrar, ela disse, a voz quase inaudível. Eu era jovem e desesperada. Fui envolvida em um evento que mudou muitas vidas, e mais tarde, eu tentei fugir disso. Mas o que eu fiz nunca foi perdoado. O coração de Camila acelerou. Ela se inclinou para a frente, tentando captar cada palavra. O que exatamente aconteceu, Beatriz? O que você fez? Perguntou Camila, sua voz quase um sussurro. Beatriz hesitou, então olhou diretamente para Camila, seus olhos cheios de lágrimas não derramadas. Eu estive envolvida em uma série de eventos que resultaram na perda de vidas, disse Beatriz, sua voz quebrando com o peso da confissão. Foi um acidente, um erro terrível, mas eu fui parte de uma rede que tentou esconder a verdade. Pessoas sofreram por causa disso, e eu sempre vivi com a culpa. Camila sentiu um nó no estômago. A revelação era esmagadora, e o peso do segredo parecia pesar sobre ela como uma tempestade prestes a desabar. Ela sabia que tinha que enfrentar Beatriz, mas também precisava processar a magnitude do que estava sendo revelado. Beatriz assentiu, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Ana sente o que eu carreguei, explicou Beatriz. A dor, o medo, tudo que eu tentei esconder está afetando ela. Eu não consigo explicar porquê, mas o que eu fiz deixou uma marca, e eu sinto que ela está sentindo isso. Camila ficou em silêncio, a revelação a atingindo com toda a sua força. Ela percebeu que a verdade de Beatriz não era apenas sobre um passado sombrio, mas também sobre a maneira como esse passado estava afetando sua família. Com o peso da revelação sobre seus ombros, Camila sabia que a única coisa que poderia fazer agora era encontrar uma maneira de proteger sua filha e lidar com o trauma que Beatriz trouxe para suas vidas. As respostas que buscava haviam chegado, mas agora a luta era para entender como seguir em frente. Camila se levantou lentamente, o rosto de Beatriz ainda visivelmente abalado. Eu vou proteger Ana, disse Camila com determinação. E eu espero que você encontre uma forma de lidar com isso. É o que ela merece. Beatriz não respondeu, apenas baixou a cabeça, seus ombros curvados sob o peso do seu passado. Camila se virou e caminhou para longe, sua mente cheia de pensamentos confusos e uma nova determinação para enfrentar o futuro, sabendo que as cicatrizes do passado tinham uma forma de se manifestar de maneiras inesperadas e dolorosas. O sol da manhã espreitava pelas cortinas, lançando uma luz suave no quarto de Ana. Camila observava a filha dormir, a expressão serena no rosto da bebê oferecendo um raro momento de paz. As últimas semanas haviam sido uma tormenta emocional, mas agora, enquanto Ana respirava suavemente, Camila sentia uma centelha de esperança florescer em seu coração. Depois da revelação completa do segredo de Beatriz, a casa havia mergulhado em um silêncio tenso. Lucas estava abalado, sua visão da mãe completamente transformada. Beatriz, por sua vez, havia retornado à sua residência, dando à família o espaço necessário para se reconstruir. Camila e Lucas mal haviam conversado desde então, cada um absorvido em suas próprias reflexões e angústias. Camila desceu para a cozinha, onde o aroma de café fresco enchia o ar. Encontrou Lucas sentado à mesa, uma expressão cansada no rosto. Ele olhou para cima quando ela entrou, e por um momento, seus olhares se encontraram, compartilhando um entendimento silencioso. Precisamos conversar, disse Camila, sua voz suave e mais firme. Lucas assentiu, empurrando a cadeira para que ela se sentasse. Eu sei. Tenho pensado muito, sobre tudo. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não hostil. Camila começou a falar, descrevendo suas preocupações e a profundidade de sua determinação em proteger Ana. Ela falou sobre o impacto emocional das descobertas e como isso afetará sua confiança em Beatriz. Lucas escutou atentamente, sua expressão refletindo um misto de dor e compreensão. Eu nunca imaginei que minha mãe fosse capaz de algo assim, disse ele finalmente, sua voz embargada. Mas agora precisamos pensar no futuro. Na Ana. Camila sentiu uma onda de alívio ao ouvir essas palavras. Lucas estava ao seu lado, pronto para enfrentar o que viesse. Juntos,
Começaram a discutir como lidar com a situação de Beatriz, decidindo que, embora ela pudesse ver Ana, isso só aconteceria sob supervisão e em circunstâncias controladas. A segurança e o bem-estar de Ana eram a prioridade absoluta. Com o plano delineado, o casal começou a reconstruir sua rotina. Camila voltou ao trabalho, usando sua experiência como psicóloga, para ajudar outras crianças enquanto aplicava o que sabia para garantir que Ana se sentisse segura e amada. Lucas, por sua vez, redobrou seus esforços para criar um ambiente estável e acolhedor em casa, dedicando tempo de qualidade à família. Aos poucos, a tensão que pairava sobre a casa começou a dissipar-se. Camila e Lucas redescobriram a alegria em pequenas coisas, um passeio no parque, uma refeição juntos, as primeiras palavras de Ana. A cada dia, a família se fortalecia, unida pela experiência compartilhada e pela determinação de seguir em frente. Certa tarde, enquanto estavam no parque, Ana brincava na grama, os olhos brilhando de felicidade. Camila observava a filha, uma sensação de gratidão preenchendo seu coração. Lucas se aproximou, segurando sua mão. Nós vamos conseguir, Camila. Vamos criar um ambiente onde a Ana possa crescer feliz e segura, ele disse, apertando sua mão com firmeza. Camila sorriu, sentindo-se mais confiante do que nunca. Sim, vamos. Juntos. Aquela noite, depois de colocar Ana para dormir, Camila e Lucas sentaram-se na varanda, o céu estrelado acima deles. Eles conversaram por horas, compartilhando sonhos e planos para o futuro. A dor e o medo ainda estavam presentes, mas agora havia uma nova camada de força e resiliência. Enquanto a brisa suave do mar envolvia a casa, Camila percebeu que, embora os segredos do passado tivessem causado dor, eles também haviam reforçado os laços de sua família. Eles haviam enfrentado a tempestade e saído mais fortes. A jornada estava longe de terminar, mas Camila estava pronta para o que viesse, confiante de que, com amor e determinação, poderiam superar qualquer desafio. O novo começo que aguardava Camila, Lucas e Ana era um misto de incerteza e esperança, mas era também uma promessa de dias mais brilhantes e felizes. Juntos, eles avançariam, construindo uma vida onde a segurança e o amor prevaleciam sobre qualquer escuridão do passado. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!